Nós estamos de volta. Você pode participar pelo e-mail. Daqui a pouco eu vou começar a ler as participações, viu? Já chegaram algumas por e-mail e também algumas aqui por telefone. O telefone é 32090120 e o e-mail é questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Outro dia eu estava vendo na televisão a Basílica da Sagrada Família de Barcelona. Que coisa! Eu já estive algumas vezes em Barcelona, mas nunca pude visitar porque ela estava em obras ainda, estava fechada. Depois da inauguração no ano passado, se eu não me engano, pelo Papa Bento XVI, ano atrasado, agora não me lembro se foi no primeiro semestre do ano passado ou em 2011. Foi inaugurada pelo Papa Bento XVI e ela está aberta. Gente, é do Gaudí, um grande arquiteto, um dos maiores arquitetos do mundo. Uma basílica que cabe mais de 10 mil pessoas, né? Basílica em Barcelona. Eu estava vendo um programa de televisão, aí, Rede TV, parece. Que coisa maravilhosa. E nós vamos vê-la em junho, essa basílica maravilhosa. Mais de 5 milhões de turistas estão visitando a Basílica da Sagrada Família em Barcelona todo ano. Então vale a pena. Eu não sei como é que está o número de pessoas, se já fechou o grupo ou não, mas compensa você dar uma ligadinha lá para o Lúcio, do Caminhos de Minas Turismo, e se você não sabe o número, você liga para a Paróquia São Sebastião na segunda-feira, para ver se ainda existem lugares para a nossa viagem no dia 9 de junho. Falta um mês e pouco. Mês de maio, depois 9 de junho. 9 de junho, vamos para a Alemanha, percorremos o Reno, aí é o hotel que anda, né? Porque é um barco de 4 estrelas, um hotel de 4 estrelas, é um barco todos com vista panorâmica, todos os quartos do nosso grupo terão vista panorâmica e vai circulando 8 dias com tudo completo, café da manhã, almoço, jantar, lanche, assim por diante, festas a bordo. E para nos lugares, nas cidades alemãs medievais, a gente desce já no centro da cidade, visita castelos, igrejas e a confraternização junto com as pessoas, porque não são muitas pessoas. Chegamos até a França, Estrasburgo, capital da Comunidade Europeia, onde tem o Parlamento Europeu, Estrasburgo. Depois vamos à França por trem-bala. Depois de Paris nós vamos dedicar a nossa viagem a Nossa Senhora de Lourdes, na Basílica de Nossa Senhora de Lourdes, onde participaremos da procissão das velas à noitinha, visitaremos a gruta, nos abençoaremos com a água, que muitos dizem, e é verdade, é abençoada esta água. Depois vamos para Barcelona, onde ficaremos 5 dias, além de ser uma cidade esfuziantemente bela, a mais bela cidade da Espanha. Então, aqueles que precisarem de informações, liguem para a paróquia na segunda-feira ou diretamente para o Lúcio para saber ainda se há lugares, principalmente o navio que é pequeno. Muito bem. Agora eu gostaria de dizer o porquê, voltando ao nosso tema, o porquê os relatos de Páscoa falam da Eucaristia e de fato falam da Eucaristia e como que a gente pode perceber. Falam da Eucaristia porque é uma necessidade dos apóstolos de provar o quê? Provar o seguinte: o Cristo ressuscitado, vivo e operante na igreja e no mundo, ele pode ser e é reconhecido de modo especial, é encontrado de modo especial na Assembleia Eucarística dos cristãos que foram consagrados e redimidos pelo batismo na Páscoa. E agora renovam sempre esta consagração e a memória de Cristo, onde eles o podem encontrar. Aí nós vamos ver os textos bíblicos, né? Vamos ver rapidamente, depois nós vamos continuar nos próximos blocos. Primeira coisa, qual é o dia que nós cristãos nos reunimos para fazer a memória do Senhor? No dia do Senhor. Qual que é o dia do Senhor? Segundo todos os evangelistas, o primeiro dia da semana, que vai passar a se chamar o domingo. É o dia, esse dia do Senhor, o domingo,
é o dia da Eucaristia semanal, o dia do nosso encontro com o Cristo ressuscitado, que vive e opera com força, com sinais prodigiosos em toda a terra, na sua igreja e em cada um de nós. Por isso a gente tem força, tem alegria, tem esperança para vencer os obstáculos e as hostilidades que nos circundam. Onde nós vemos isso? Por exemplo, Evangelho de São Mateus. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, é o que menos fala sobre o tema, mas ele começa o versículo 28 assim: após o sábado, ao raiar, e aí vem a expressão clássica, a expressão técnica, ao raiar o primeiro dia da semana. Certamente, esse texto bíblico, ele é escrito em função da reunião dos cristãos no primeiro dia da semana. O texto é escrito depois da prática. Os cristãos têm uma prática de assembleia eucarística no primeiro dia da semana. Aí Mateus já joga exatamente fazendo questão de relatar a ressurreição de Cristo, mas pontuando de uma maneira intensa, como todos os outros o fazem, no primeiro dia da semana, ao raiar do primeiro dia da semana. Nós vamos ver também em Marcos, no capítulo 16, Marcos diz assim, capítulo 16, versículo 2, ele diz assim, de madrugada, no primeiro dia da semana, as mulheres foram ao túmulo ao nascer do sol. Belíssimo isso, né? Dia do Senhor é o dia do sol, que era chamado assim, dia do sol, pelos pagãos. Agora ficou sendo o dia do Senhor. Primeiro dia da semana, também aqui, porque era nesse dia que os cristãos se reuniam. Claro que os cristãos se reuniam porque Cristo tinha ressuscitado no primeiro dia da semana. Mas a preocupação do evangelista de falar que era no primeiro dia da semana se dá exatamente para configurar esse dia como nosso dia, porque era o dia do Senhor, o dia do Senhor. Depois no Evangelho, aí o primeiro dia da semana é repetido em Lucas 24, capítulo 24, versículo 1, João capítulo 20, versículo 1 e depois repete. João tem uma coisa interessante. No primeiro dia da semana, de manhãzinha, Jesus se manifesta. E depois, ao pôr do sol, ao entardecer, Jesus se manifesta novamente. Foi o evangelho do domingo passado, vocês se lembram, né? Então, esse domingo, dia da Assembleia, dia da Eucaristia, é muito reforçado no Novo Testamento. Bom, depois nós vamos continuar falando disso. Agora vamos ver o povo fala. Tem gente que vai fazer perguntas para nós. Vamos conferir. Padre Cândido, qual é a importância da festa de Corpus Christi para a igreja e para a reflexão sobre a Eucaristia e a vida da comunhão? Pois é, aí o que nós temos na festa de Corpus Christi? Por que a festa de Corpus Christi? Vocês vejam que nós falamos do tempo da Quaresma, que era uma catequese batismal. Depois vem o tempo de Páscoa, que é uma catequese sobre a Eucaristia, durante todo o tempo pascal. E a festa de Corpus Christi é a última festa, numa quinta-feira, no encerramento praticamente do tempo pascal. Porque o tempo pascal termina em Pentecostes, logo em seguida a Santíssima Trindade, que resume toda a história da salvação nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o Pai que envia, o Filho que redime e o Espírito Santo que nos santifica depois da unção em Pentecostes, e aí celebramos o quê? Celebramos a Eucaristia. É um coroamento. E mais ainda, celebra-se a Eucaristia no momento festivo, porque a Eucaristia celebrada na Quinta-feira Santa é tocada um pouco pela dor, porque é na véspera da paixão do Senhor. E aí no Corpus Christi, a Eucaristia é celebrada de maneira só festiva no final de todo um processo histórico salvífico, onde a Páscoa é o seu elemento fundamental. Mas aqui nós temos
Agora vamos ler um pouquinho as participações também aqui, né? A Flávia diz assim: Padre Cândido, me chamo Flávia. O programa do sábado passado foi muito interessante, pois abordou temas que despertam grande interesse. No entanto, o programa foi extremamente curto para o assunto proposto. Juntando perguntas, músicas, sobrou pouco tempo para debater amplamente sobre os novíssimos. E acredito que muita gente ficou com vontade de saber mais sobre o tema. Sugiro uma série de programas sobre os novíssimos, no qual, em cada sábado, se possa debater uma das realidades apresentadas pelos mesmos, céu, inferno, purgatório, etc. Muito boa sugestão, Flávia. Eu vou levar isso para a nossa produção, para eles fazerem isso, por exemplo, nas semanas que antecedem a finados, ou seja, mês de outubro e novembro, ou então depois de finados, eu não sei. Vamos estudar com carinho a sua proposta, porque se há uma solicitação das pessoas nesse sentido, nós temos mais de que corresponder. Voltamos daqui a pouco para o quarto bloco do Questões de Fé.